Em um mundo onde 80% da população mundial tem deficiência de magnésio, tomar um suplemento de magnésio é uma solução rápida e segura para esse problema. Mas qual suplemento de magnésio tomar? Quanto tomar e por quanto tempo tomar? Essas são dúvidas muito comuns que geralmente paralisam as pessoas e acabam fazendo com que não façam nada diante de tantas opções no mercado. Por isso, neste vídeo, vamos revelar todos os segredos para que você possa escolher o melhor suplemento de magnésio e tomá-lo da forma correta. Antes de escolher qualquer suplemento de magnésio, você precisa ter algumas informações básicas. Ou seja, sem isso, você não deveria ir à farmácia comprar nada. A primeira informação que você deve ter é qual é a ingestão diária recomendada de magnésio elementar de acordo com o seu grupo etário, ou seja, de acordo com a sua idade. Por quê? Porque nem todas as pessoas devem tomar as mesmas quantidades. Aqui vou deixar uma tabela onde vou mostrar onde são mostradas as diferentes quantidades de magnésio elementar por idade. E claro que você não tenha nenhuma contraindicação absoluta para tomar magnésio. A ingestão diária recomendada de magnésio elementar por dia varia de 250 mg a 400 mg. E isso depende do seu estilo de vida, de doenças associadas a deficiências de magnésio ou da dieta que você está seguindo. A maioria das pessoas não entende bem qual é a diferença entre magnésio elementar e um suplemento de magnésio. Muitos profissionais de saúde não sabem exatamente quanto magnésio elementar seus pacientes estão tomando com os suplementos que eles mesmos prescreveram. Então há algo muito importante que é diferenciar entre magnésio elementar e um suplemento de magnésio. Por exemplo, quando você toma um suplemento de cloreto de magnésio, 1 grama de cloreto de magnésio não é 1 grama de magnésio elementar. 1 grama de cloreto de magnésio contém apenas 120 mg de magnésio elementar. Se você toma 1 grama de citrato de magnésio, está ingerindo apenas 160 mg de magnésio elementar. E é o magnésio elementar que o seu corpo precisa para realizar todas as funções vitais e manter um estado de saúde ideal. Agora que você já sabe qual é a dose ou a ingestão diária recomendada de magnésio elementar para um adulto, que varia de 250 a 400 mg de magnésio elementar por dia, vamos ver então quais são as principais características que o suplemento de magnésio ideal deve ter. A primeira característica que ele deve ter é ser de alta biodisponibilidade, ou seja, que seja bem absorvido e que altos níveis de magnésio elementar cheguem ao sangue e, portanto, ao interior das células. A segunda característica é que ele é altamente tolerável, ou seja, não causa sintomas gastrointestinais, ou seja, não causa diarreia, cólicas abdominais ou azia. Isso também é muito importante. E a terceira característica é que seja barato. Por quê? Porque no mercado existem muitas formulações de suplementos de magnésio com nomes um pouco estranhos e que simplesmente tornam o produto muito mais caro. E você precisa entender que todos os suplementos de magnésio, independentemente do nome, quando chegam ao estômago, se a pessoa tem acidez gástrica suficiente, esse suplemento de magnésio, seja qual for, vai se transformar em cloreto de magnésio. Por quê? Porque ao reagir o ácido clorídrico com esse suplemento de magnésio, ele vai se decompor em cloreto de magnésio e no outro componente que o suplemento possui. E uma quarta característica que poderíamos acrescentar aqui é que seja fácil de tomar. E isso também depende muito dos gostos das pessoas, das sensibilidades e também das patologias associadas, porque há alguns suplementos que são melhores do que outros para certas patologias específicas. Por exemplo, em pessoas que não conseguem tomar cápsulas muito grandes porque tem muita dificuldade para engolir essa cápsula, ou quando tomam algum suplemento de magnésio em pó, o sabor é muito forte e não conseguem tomá-lo. Então, por isso também é que digo que a quarta característica é que seja fácil de tomar, e repito, isso depende de cada pessoa e do estado físico de cada um. O primeiro suplemento de magnésio sobre o qual vamos falar é o cloreto de magnésio. Magnésio elementar e cloreto. Então, quando tomamos o cloreto de magnésio, basicamente, para cada grama de cloreto de magnésio que estamos ingerindo, estamos consumindo apenas 120 mg de magnésio elementar. Como dissemos, a dose recomendada é de 250 a 400. Então você já vai percebendo se a sua alimentação é composta por alimentos pobres em magnésio ou se você tem alguma doença, como mencionamos no primeiro vídeo, que vou deixar aqui em cima, que pode estar associada à deficiência de magnésio. Portanto, você pode tomar uma dose máxima, ou seja, de 400 mg de magnésio elementar. Então, nesse caso, você poderia tomar, por exemplo, 3 gramas de cloreto de magnésio por dia e estaria ingerindo 380 mg de magnésio elementar. O cloreto de magnésio é muito bom. Por quê? Porque pode ser encontrado em cápsulas, pode ser encontrado em pó. Em pó,
A desvantagem é que o sabor, principalmente quando você toma com pouca água, é um sabor um pouco amargo e picante. Agora, se você dissolver bem em bastante água, pode tomar perfeitamente sem nenhum problema. É barato e muito bom. Fornece uma quantidade suficiente de magnésio elementar, por isso é muito eficaz e acessível. Na verdade, acredito que é o mais barato de todo o mercado. O segundo suplemento de magnésio sobre o qual vamos falar é o citrato de magnésio. O citrato de magnésio é excelente e é composto por ácido cítrico e magnésio. Ou seja, é a união do ácido cítrico com o magnésio. Para cada grama de citrato de magnésio, temos 160 mg de magnésio elementar. Agora, algo muito especial sobre o citrato de magnésio. Primeiro, ele tem alta biodisponibilidade, ou seja, é muito bem absorvido, não causa muitos desconfortos gastrointestinais e o mais interessante é que é uma excelente opção para pessoas que têm cálculos renais, ou seja, pessoas que sofrem de cálculos recorrentes, pedras nos rins, o que é muito comum. Por quê? Porque essas pessoas geralmente têm baixas quantidades de citrato na urina. Então, quando você administra citrato de magnésio, além de fornecer uma excelente quantidade de magnésio elementar, você está fornecendo citrato que se liga ao cálcio na urina e dessa forma impede a formação de novos cálculos. Se você vai tomar citrato de magnésio, por exemplo, poderia tomar cerca de 2 gramas de citrato de magnésio, o que forneceria aproximadamente 200, cerca de 320 mg de magnésio elementar. O terceiro suplemento sobre o qual vamos falar é o dimalato. O dimalato de magnésio é composto por ácido málico e magnésio. E assim como o citrato de magnésio, para cada grama de dimalato de magnésio, você está fornecendo 160 mg de magnésio elementar. Então, da mesma forma, neste caso, se você é uma pessoa que tem muita deficiência, poderia tomar tranquilamente cerca de 2 gramas de dimalato de magnésio e estaria fornecendo 320 mg de magnésio elementar, que é o mais importante. Quarto suplemento, glicinato de magnésio ou bisglicinato de magnésio. Neste caso, estamos falando de um suplemento com excelente biodisponibilidade. Biodisponibilidade, ou seja, um suplemento que é muito bem absorvido, muito bem tolerado, não é tão barato quanto os primeiros, mas realmente vale a pena. Neste caso, é a união do magnésio com a glicina, que é um aminoácido. Então, isso é muito bom. Por quê? Porque a glicina, além disso, tem outras funções em nosso corpo. Sobretudo, ela participa na formação do colágeno. Então, quando você está tomando bisglicinato ou glicinato de magnésio, além de fornecer quantidades suficientes de magnésio elementar, você também está fornecendo um aminoácido essencial. Cada grama de bisglicinato de magnésio fornece 300 mg de magnésio elementar, ou seja, tem uma alta quantidade de magnésio elementar. Ou seja, com 1 grama de bisglicinato que você tomar já é suficiente. E se você não tem muita deficiência de magnésio, pode tomar apenas 500 mg e estará fornecendo 150 mg de magnésio elementar, o que é uma boa dose se você não for uma pessoa com doenças associadas à deficiência de magnésio. Então, tudo, repito, tudo depende para quem é o suplemento e disso dependem as quantidades de magnésio elementar. O quinto suplemento de magnésio é o treonato de magnésio. O treonato é a união do magnésio com a treonina, que também é um aminoácido. Agora, algo muito importante sobre o treonato de magnésio, existem estudos que demonstram que o treonato de magnésio tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica. O treonato chega ao sistema nervoso central, sendo uma forma ou suplemento muito recomendado, especialmente para pessoas que têm algum problema, algum transtorno cognitivo, que têm Alzheimer, insônia, cefaleias migranosas ou fadiga mental. Para isso, o treonato é muito eficaz. Agora, um dos problemas do treonato é que ele é um pouco mais caro e do ponto de vista do fornecimento de magnésio elementar, ele oferece apenas aproximadamente 80 mg de magnésio elementar por grama. Ou seja, você teria que tomar uma dose muito maior para obter uma quantidade suficiente de magnésio elementar. E isso também pode tornar a suplementação muito mais cara para você. O sexto suplemento de magnésio é o ascorbato de magnésio, que é um tipo de vitamina C não ácida, ideal para pessoas que desejam, além de fornecer magnésio elementar suficiente, também adicionar vitamina C ao organismo, o que é perfeito. Para cada grama de ascorbato de magnésio, você está fornecendo 110 mg de magnésio elementar. Ou seja, aproximadamente com 2 gramas de ascorbato de magnésio que você tomar, estará fornecendo 220 mg de magnésio elementar por dia. O sétimo suplemento de magnésio é o óxido de magnésio.
O óxido de magnésio é uma das piores formas de suplementos de magnésio. Por quê? Porque tem uma biodisponibilidade muito baixa, ou seja, não é muito bem absorvido. E além disso, parte dessa baixa biodisponibilidade se deve ao fato de conter altas concentrações de magnésio elementar. Ou seja, para cada grama de óxido de magnésio, você está ingerindo aproximadamente 700 miligramas de magnésio elementar. Ou seja, é uma dose muito alta, então se você for suplementar com óxido de magnésio, não deveria tomar 1 grama. Com 500 miligramas de hidróxido de magnésio, dióxido de magnésio ou hidróxido de magnésio, que são a mesma coisa, você estaria fornecendo 350 miligramas de magnésio elementar. Na verdade, o óxido de magnésio geralmente é usado quando as pessoas têm prisão de ventre, por isso é mais utilizado como laxante, como antiácido. Na verdade, todos os antiácidos à base de hidróxido de magnésio, como o leite de magnésia, basicamente o que você tem é óxido de magnésio. Por isso, geralmente causa diarreia e te ajuda com a questão da acidez. Mas para suplementar, ou seja, para fornecer magnésio ao corpo, não recomendo o óxido de magnésio. E o 8º suplemento de magnésio sobre o qual quero falar hoje é o carbonato de magnésio. O carbonato de magnésio simplesmente é uma excelente forma de fornecer magnésio elementar ao corpo, mas também tem uma característica muito importante que é ser um antiácido. É por isso que o carbonato de magnésio é excelente para pessoas que têm hiperacidez gástrica, tem refluxo gastroesofágico, apresentam desconfortos típicos do excesso de ácido clorídrico no corpo. Quando você toma um suplemento de carbonato de magnésio, isso ajuda a compensar a acidez gástrica. Então ele te ajuda com questões como gastrite, acidez, refluxo gastroesofágico. E além disso, para cada grama de carbonato de magnésio, você está fornecendo 288 miligramas de magnésio elementar, o que é uma excelente fonte de magnésio elementar. Algo muito importante também é que, uma vez que você já saiba quais são as ingestões diárias recomendadas de magnésio elementar, é preciso saber também que o magnésio, se você não tem nenhum problema renal ou alguma contraindicação absoluta, se você tomar um excesso por via oral, nunca vai se intoxicar. Ou seja, isso não vai acontecer. Por quê? Porque a absorção do magnésio é regulada pela tolerância intestinal. O que isso significa? Que se você tomar uma quantidade muito grande, o que vai acontecer é que esse excesso de magnésio elementar no nível da luz intestinal vai atrair água e o máximo que pode acontecer é ocorrer uma diarreia osmótica. Ou seja, você vai ter uma diarreia líquida por causa do excesso de magnésio. É como quando você coloca sal em uma salada e ela fica cheia de água. É exatamente isso que vai acontecer no seu intestino. Ele vai se encher de água porque você tomou muito magnésio de forma rápida, em pouco tempo, e o intestino não consegue absorver tudo. Então você vai ter diarreia. Só isso. Então, quero dizer que é importante sim saber as doses recomendadas por faixa etária, mas que, mais do que as doses recomendadas, cada pessoa precisa de quantidades diferentes. Ou seja, embora tenhamos dito que todo mundo precisa entre 250 e 400 miligramas de magnésio por dia, nem todos precisamos das mesmas quantidades. Então, minha sugestão é que você saiba sim quanto está tomando em cada suplemento que você escolheu. Se for cloreto, saiba que para cada grama você está ingerindo 120 miligramas de magnésio elementar, mas que você deve tomar em doses de tolerância. Então, o que isso significa? Que no primeiro dia você toma 500 miligramas ou 1 grama. Se não te der diarreia, continue aumentando a dose e continue aumentando a dose até que você tenha uma diarreia. Por exemplo, se você está tomando citrato de magnésio e é em cápsulas, você toma 2 cápsulas, por exemplo, de 500 miligramas, 1 grama de magnésio, de citrato de magnésio. Se não te der diarreia, então você toma 3 cápsulas, que seria 1,5 grama de magnésio elementar. E aí você vai aumentando até que tenha uma diarreia. Quando você tiver uma diarreia, volte para a dose anterior e fique com essa. Por quê? Porque nem todo mundo precisa das mesmas quantidades. Então precisamos tomar quantidades suficientes para suprir nossas deficiências. Podemos concluir que o melhor magnésio é aquele que é bem tolerado, que é bem absorvido. Tire suas próprias conclusões e a partir de hoje, comece a se suplementar com algum suplemento de magnésio. Se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar seu like, compartilhar com os amigos, se inscrever e ativar o sininho para que toda vez que postarmos conteúdo como este, você seja um dos primeiros a saber. Dessa forma, você também nos ajuda a continuar produzindo conteúdo gratuito e de qualidade.